Nos próximos capítulos de Etamundo Melhor, Candinho e Picolé estavam em êxtase. O clima era de alívio e comemoração, afinal, depois de tanta angústia, o resgate de Simba parecia ter sido bem-sucedido. Os dois se abraçaram com entusiasmo, acreditando que finalmente aquela tormenta havia chegado ao fim. Mas nem todos estavam tão confiantes assim. Asdrubal, sempre mais pé no chão, observava a euforia dos amigos com desconfiança. Ele fez questão de alertá-los. Não vamos cantar vitória antes da hora. Isso ainda pode ser uma armadilha. Mesmo assim, Candinho seguiu com o combinado. Com o coração apertado, ele foi até o local combinado para entregar o dinheiro do resgate. A tensão era palpável, mas ele não hesitou. No momento em que o pagamento foi feito, Ernesto, sem perder tempo, agarrou sua parte e desapareceu como um rato em fuga, deixando claro que seu interesse era unicamente financeiro. Enquanto isso, Zenaide, pressionada pela situação e pelo medo das consequências, foi forçada a levar Simba até Candinho. A emoção do reencontro foi intensa. Candinho, ao ver o menino, caiu de joelhos e o abraçou com força, as lágrimas escorrendo sem controle. Era como se o mundo voltasse a girar no eixo. A sensação de recuperar o filho parecia surreal. Em outro ponto da cidade, Anabela sofria uma crise súbita. Aflitos, Lauro e Estela correram ao seu encontro, tentando entender o que estava acontecendo. A preocupação tomava conta dos dois, que temiam que a pressão emocional da situação pudesse ter afetado gravemente a saúde da mulher. Enquanto isso, Zulma, ao notar a ausência repentina de Simba em casa, desconfiou de imediato. Sem rodeios, confrontou Zenaide. Onde está o menino? Você achou que eu não perceberia? Zenaide, nervosa, tentou disfarçar, mas era evidente que o cerco estava se fechando. No meio de toda essa confusão, Manuela procurou Candinho e, tomada pelo ciúme e pela insegurança, pediu que ele se afastasse de Dita. Alegou que aquela proximidade poderia arruinar o que eles estavam tentando construir juntos. Candinho, ainda emocionado pelo reencontro com o filho, ouviu, mas não deu uma resposta imediata. Enquanto isso, Picolé, observador e sempre atento aos detalhes, começou a desconfiar do comportamento de Simba. Havia algo de estranho no menino, um jeito diferente de agir, um olhar que não correspondia à lembrança que todos tinham. Asdrubal, sentindo mesmo incômodo, desabafou com Celso. Eu acho que o Candinho caiu num golpe. Esse menino aí, tem alguma coisa errada. Celso, então, tomou uma atitude decisiva, pediu para que Simba mostrasse a marca de nascença, o único sinal que provaria, de fato, se aquele garoto era mesmo o verdadeiro filho de Candinho. O momento da verdade se aproximava, e podia mudar tudo. Uma sequência dramática e cheia de tensão vai lançar luz sobre o passado misterioso de Estela, uma das personagens mais reservadas e enigmáticas da novela. Forte por fora, mas profundamente marcada por feridas antigas, Estela vive atormentada por lembranças que insistem em manter trancadas no coração. Porém, na calada de uma noite qualquer, o passado volta a bater à sua porta, e ela não estará preparada para enfrentá-lo. Tudo começa após um longo plantão no hospital. Exausta, Estela deixa o local como de costume, mas, ao chegar ao ponto de ônibus, percebe que perdeu o último horário da noite. Revira a bolsa e se dá conta de que está sem dinheiro suficiente para pagar um táxi. Por um momento hesita, mas decide encarar o caminho até sua casa a pé. O trajeto não é longo, mas aquela hora, com as ruas vazias e mal iluminadas, a sensação de insegurança é inevitável. Estela tenta manter a calma, apressando os passos e abraçando a bolsa contra o peito. A noite está silenciosa demais, o tipo de silêncio que parece anunciar algo sombrio. A cada esquina, ela olha para trás, como se pressentisse estar sendo seguida. E, de repente, não é mais apenas uma impressão. Do outro lado da calçada, surge a figura de um homem vestindo um terno branco, caminhando na mesma direção. Ela engole em seco. O coração acelera. O suor escorre pelas têmporas. Aquela imagem, o terno branco, o andar determinado, a transporta para uma lembrança antiga, dolorosa, sufocante. Um calafrio a percorre por inteiro. O medo paralisa, mas ela reage, apressando ainda mais os passos.
Seus saltos ecoam pelo asfalto como batidas de um tambor em desespero. A respiração fica ofegante. Mas o destino é cruel. O salto do sapato de Stella prende-se em uma rachadura do asfalto. Ela tropeça, cai de joelhos no chão, arranhando as mãos. O homem, agora mais próximo, acelera o passo em sua direção. Stella se desespera. Em pânico, grita: "Por favor, não faça nada comigo!" A imagem da jovem, caída no chão, apavorada, é de cortar o coração. Mas, em vez de qualquer ameaça, o homem se aproxima com calma, estende a mão e fala com voz serena: "Moça, eu só quero ajudá-la a levantar." Surpresa, ela ergue os olhos, ofegante, e finalmente vê o rosto do desconhecido. Não é quem ela pensava. Não é o homem que tanto teme. Confusa e envergonhada, ela aceita ajuda e se levanta com dificuldade. "Me perdoe, eu o confundi com outra pessoa", diz ela, ainda trêmula. O homem assente, sem julgamento, e logo se afasta, desaparecendo na noite como chegou. Stella, com o rosto coberto de lágrimas e o corpo ainda tremendo, retoma o caminho para casa em silêncio, devastada pela memória que voltou com tanta força. Ao chegar em casa, tranca a porta com pressa e encosta-se nela, escorregando até o chão. Abre o choro contido, liberando a angústia que carregava há anos. Vai até o quarto, tira os sapatos com pressa e deita-se na cama, ainda vestida, os olhos fixos no teto. É quando o passado vem com tudo. A cena muda. Um flashback nos transporta para anos atrás. Uma Stella bem mais jovem, com os cabelos mais longos e um estilo completamente diferente, aparece com uma mala nas mãos. Ela está na beira de uma estrada, visivelmente nervosa, lutando contra o medo que sente. Ao seu lado, um homem de terno branco, o mesmo tipo de roupa que a assustou naquela noite, segura seu braço com firmeza. Não mostra o rosto do homem. A câmera foca apenas em seus gestos, na mala, nas mãos entrelaçadas. A identidade dele permanece um mistério. "Primeiro tive muito medo de fugir de casa. Mas agora me sinto feliz. Feliz como nunca fui em minha vida", diz a jovem Stella com um sorriso terno, mas os olhos ainda marejados de insegurança. O homem se aproxima e a abraça. O gesto deveria ser reconfortante, mas algo naquela cena não parece certo. A forma como ele a segura é intensa demais, quase possessiva. A câmera se afasta lentamente, enquanto o rosto de Stella começa a mudar de expressão, da esperança para a dúvida. A jovem começa a perceber que o futuro que imaginava talvez não seja tão promissor quanto parecia. De volta ao presente, Stella desperta do devaneio com os olhos molhados. Sentada na cama, leva as mãos ao rosto e chora em silêncio. Ela não fala nada, mas o público entende, há algo mal resolvido em sua história. Um episódio que ela preferiu enterrar, mas que insiste em voltar à tona. Esse momento marca o início de uma nova fase para a personagem. A partir de agora, o mistério sobre quem é o homem de terno branco, e o que realmente aconteceu naquela fuga, começará a ser desvendado. O público terá a chance de conhecer o passado de Stella, suas escolhas, seus erros e o peso que ela carrega no presente. Com cenas fortes e emocionantes, Etamundo Bom mostra que, por trás da aparência serena de Stella, existe uma mulher marcada por cicatrizes profundas. E o reencontro com esse passado pode mudar tudo, ou destruí-la de vez. Manuela, dominada pelo ciúme e pelo receio de perder o controle sobre Candinho, toma uma atitude drástica ao perceber a aproximação entre ele e Dita. Decidida a afastar os dois, ela começa a manipular o rapaz com palavras doces e falsas promessas de um futuro ao seu lado, convencendo-o de que Dita não é mulher para ele. Candinho, dividido entre o carinho por Dita e a influência de Manuela, começa a se afastar da amiga, sem perceber que está sendo enganado. Enquanto isso, Ernesto comunica a Zenaide que está prestes a buscar Samir. A notícia acende o sinal de alerta na mente esperta da mulher, que rapidamente se alia a Simba para bolar um plano engenhoso. Juntos, eles decidem armar uma farsa para ludibriar Ernesto e impedir que ele concretize seus planos com Samir. Sabem que, se não agirem rápido, o vigarista poderá causar ainda mais estragos. Celso, por sua vez, procura Stella para uma conversa urgente. Ele revela que Sandra, a perigosa rival da família,
conseguiu fugir da prisão. A notícia deixa Stella em choque, temendo o que Sandra possa fazer agora que está foragida. A fuga reacende traumas e inseguranças, principalmente pela ameaça que Sandra representa para todos que um dia a enfrentaram. Enquanto isso, Zulma, cada vez mais envolvida nas intrigas que a cercam, convoca Celso para um encontro misterioso. Ao mesmo tempo, Samir, desconfiado, questiona Celso com uma pergunta direta e desconcertante. Você conhece o meu pai? A dúvida paira no ar, e o clima entre os dois se torna tenso, como se algo maior estivesse prestes a ser revelado. Apesar do afastamento forçado, Candinho ainda sente algo por Dita. Em um gesto de carinho, manda flores para a moça. No entanto, quando Manuela descobre o presente, fica furiosa. Sentindo que está perdendo o controle sobre Candinho, ela promete não permitir que ele se reaproxime de Dita. O clima entre os três se torna cada vez mais conflituoso. Paralelamente, Cunegunde, sempre em busca de lucro fácil, convence Zé dos Porcos a ajudá-la numa nova empreitada, encontrar as supostas esmeraldas enterradas em suas terras. A matriarca está convencida de que pedras preciosas estão escondidas ali e não medirá esforços para explorar a região. Ela promete uma parte da fortuna a Zé, que embarca na aventura com esperanças de mudar de vida. O capítulo termina com Candinho recebendo uma misteriosa carta anônima. Ao abri-la, seus olhos se arregalam. O remetente afirma que seu filho foi finalmente encontrado. A revelação o deixa abalado e cheio de perguntas. Será verdade? Quem teria enviado essa carta? E, principalmente, onde está seu filho? A crueldade de Zulma atinge novos limites. Em um capítulo marcante, a vilã vai castigar Samir de forma implacável, deixando o menino com fome como punição por um ato que, aos olhos dela, foi uma verdadeira traição. Tudo começará com um simples encontro entre Samir e Candinho, mas as consequências serão devastadoras para o garoto, que será impedido de se alimentar e humilhado publicamente no casarão em que vive com a vilã. O dia parecia comum para Samir. Andando pelas ruas da cidade, ele acabou esbarrando com Candinho, sem imaginar que aquele homem de olhar bondoso e sorriso simples poderia mudar o rumo de sua vida. Candinho, por sua vez, sentiu algo diferente ao conversar com o menino. Um sentimento instintivo o tocou, como se algo os ligasse de maneira inexplicável. Eles trocaram poucas palavras, mas foram suficientes para despertar em ambos uma sensação de afeto e familiaridade. Porém, o momento logo foi interrompido de forma abrupta. Zulma, que vinha de longe e presenciou o encontro, arregalou os olhos de raiva. Ao se aproximar, disfarçou o nervosismo e tomou Samir pelo braço, afastando-o imediatamente de Candinho. Não fale com estranhos! Loguei fingindo preocupação. Candinho ainda tentou se apresentar, mas Zulma foi rápida e fria. Vamos, Samir. Agora! O menino, confuso, foi arrastado pela mulher. De volta ao casarão, Zulma decidiu que precisava garantir que Samir não voltaria a se aproximar de Candinho. Para isso, inventou uma história cruel. Reunindo o menino e outras crianças sob seus cuidados, declarou com firmeza e uma pitada de teatralidade. Aquele homem com quem você falou hoje é perigoso, um raptor de crianças. Vocês não podem confiar nele. Os olhos de Samir arregalaram-se, mas algo dentro dele não acreditava naquela narrativa. Candinho havia sido gentil, sorridente. Nada nele parecia ameaçador. Zulma percebeu a dúvida estampada no rosto do menino. Você está me desafiando, Samir? Perguntou, estreitando os olhos. Não, senhora, murmurou o garoto cabisbaixo. Mas a desconfiança da megera só crescia. Naquela noite, como de costume, o jantar foi servido na enorme sala do casarão. O aroma de sopa de abóbora se espalhava, despertando o apetite das crianças. Samir, esfomeado, sentou-se animado. Sopa de abóbora! Um dos meus pratos favoritos! Comentou com um brilho nos olhos que raramente aparecia. Mas a alegria durou pouco. Zulma entrou na sala como uma tempestade e, ao avistar Samir à mesa, sua expressão se endureceu. Com voz cortante, ordenou. Zenaide, tire o prato dele! Todos pararam surpresos. Samir olhou para a vilã confuso. Mas, por quê? O que eu vou comer? Zulma, fria como uma pedra, se aproximou do menino e falou com desdém. Hoje você não vai comer nada, Samir. Portou-se muito mal. Conversou com um homem estranho na rua, mesmo depois de eu avisar. O garoto tentou explicar, mas a mulher ergueu a mão, cortando qualquer tentativa de defesa. Jasmim, uma das poucas amigas de Samir na casa, tentou interceder. Ele vai ficar sem comer nada? Nem um pedacinho de pão? Perguntou esperançosa. Zulma virou-se para ela impaciente. Samir está de castigo.
e ficará em jejum para refletir sobre o que fez. As palavras dela soaram como sentença. Humilhado diante de todos, Samir ficou imóvel por alguns segundos com os olhos marejados. Mas eu tô com fome, sussurrou o menino, quase implorando. Zuma foi impiedosa. Deveria ter pensado nisso antes de me desafiar. Agora levante-se e vá para o seu quarto. Durma. Quem sabe assim você esquece a fome. Samir obedeceu, cabisbaixo, com o estômago roncando e o coração apertado. Horas depois, já no quarto, o menino deitou-se sem forças. O silêncio era quebrado apenas pelo barulho do vento do lado de fora e pelo som baixo de sua respiração ofegante. Mas não estava sozinho por muito tempo. Jasmin, com o coração partido ao ver o amigo passar fome, entrou às escondidas, escondendo algo nas mãos. Samir, sussurrou ela. Trouxe isso para você. Era metade de um pão, simples, mas precioso como ouro naquele momento. Vem logo, antes que a dona Zuma veja. O menino arregalou os olhos de gratidão. Obrigado, Jasmin. Você é minha melhor amiga. Com lágrimas nos olhos, Samir segurou o pão, mas antes de comer, tirou algo do bolso. Um pequeno cartão. O que é isso? Perguntou Jasmin. O cartão do moço da rua? Candinho. Ele me deu antes de Zuma nos separar. Eu não sei ler, mas sei que tem o endereço dele aqui. Jasmin ficou surpresa. E o que vai fazer com isso? Eu não vou passar fome nessa casa. Já sei o que fazer, disse Samir com uma convicção que não combinava com sua pouca idade. Amanhã, assim que der, vou sair daqui e procurar o moço. Se Zuma mentiu para mim, se ele não for esse homem ruim que ela disse, eu vou descobrir. Jasmin hesitou. E se for perigoso? Samir balançou a cabeça. Ele não parecia perigoso. Quando olhei para ele, senti que já o conhecia. Foi como se meu coração tivesse reconhecido. A menina ficou em silêncio. Sabia que Samir estava decidido. E pela primeira vez em muito tempo, viu nos olhos dele algo que Zuma jamais conseguiria apagar: esperança. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Candinho refletia sobre o encontro com o garoto. Aquele menino tinha algo diferente, um jeito familiar. Será que... murmurou para si mesmo. Sentado em seu quarto, ele não tirava o rosto de Samir da cabeça. Um sentimento inexplicável o invadia. E ele não sabia que, em breve, sua vida mudaria completamente. Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, Asdrubal finalmente compartilha com Candinho e Picolé o plano que vem arquitetando para encontrar Samir, o misterioso personagem que todos pensavam estar desaparecido. O professor, sempre meticuloso, revela que pretende se disfarçar para se aproximar do homem e descobrir seus verdadeiros propósitos. Candinho e Picolé escutam atentos, admirados com a ousadia do amigo, e se comprometem a ajudá-lo no que for preciso. Enquanto isso, Sônia, em um impulso romântico e descontraído, convida Quincas para sair. O encontro entre os dois, no entanto, não sai como o planejado. Após um contratempo no restaurante, eles acabam tendo que lavar pratos para pagar a conta. Mesmo diante da situação inusitada, a experiência os aproxima ainda mais, revelando um lado divertido e cúmplice da relação. Em outro núcleo da história, Sandra tem um confronto acalorado com Nádia. As duas trocam acusações e ofensas. E a situação sai do controle. O resultado é desastroso para Sandra. Por conta da briga, sua liberdade condicional é revogada e ela é obrigada a retornar à prisão, arrasada e tomada pela raiva. Enquanto isso, Asdrubal, já em seu disfarce, consegue finalmente se encontrar com Samir. O encontro é tenso e carregado de desconfiança. Samir se mostra cauteloso e não demora para que Zuma, sempre atenta, comece a desconfiar do tal professor que apareceu de forma tão repentina. Ela passa a observá-lo de perto, certa de que há algo de errado naquele sujeito. No interior, Cunegundes faz uma descoberta que pode mudar sua vida. Há fortes indícios de que existem esmeraldas em suas terras. A possibilidade de riqueza instantânea a deixa eufórica. E ela já começa a fazer planos grandiosos, mesmo sem ter qualquer confirmação oficial. Na cidade, Celso surpreende Tamires ao dizer que desistiu de comprar o dancing para Sandra. Ele alega ter repensado suas prioridades e afirma que não deseja mais se envolver com os planos da ex. Tamires, por sua vez, encara a decisão com alívio e aproveita o momento para conversar com Ernesto. Ernesto, cada vez mais inquieto, revela a Tamires que guarda um desejo profundo de vingança contra aqueles que o deportaram no passado.
Ele não perdoou a humilhação e diz que fará de tudo para acertar as contas. Determinado, Ernesto vai além. Decide ajudar Sandra a fugir da prisão, colocando em risco sua própria liberdade para cumprir esse plano ousado. Em meio a toda essa agitação, Candinho conhece Dita, uma jovem encantadora que cruza seu caminho por acaso. Ele se sente imediatamente atraído por sua simpatia e doçura, e percebe que, talvez, o amor esteja mais próximo do que imaginava. O momento mais emocionante da novela finalmente chegou. Depois de tantos desencontros e sofrimentos, Candinho está prestes a ter um reencontro com o filho que tanto procura. Tudo começa quando Samir, tentando escapar da vigilância de Zuma, acaba esbarrando com Candinho na rua. É a primeira vez que os dois se veem, e como num sinal do destino, trocam olhares que parecem conter anos de saudade. Candinho se aproxima e pergunta com ternura: "Tá tudo bem, menino?" O garoto responde com seu jeitinho espontâneo: "Ih, lasqueira, tô bem sim, moço. Só quase deixei meu chocolate cair." Candinho sorri, encantado, e comenta: "Sei lá, parece que eu já te conheço de algum lugar." Logo em seguida, Zuma aparece fingindo desespero. Se mostra como uma mãe zelosa, abraça o garoto e tenta afastar Candinho. "Eu cuido desse menino com muito amor." Zuma puxa Samir com força, impedindo que ele fique muito tempo perto de Candinho. Porém, ao se despedir, o garoto acaricia o burro Policarpo como se o conhecesse há muito tempo. "Adeus, moço. Adeus, Policarpo." Sem que Zuma perceba, Samir esconde um bilhete na boca do animal. Candinho, emocionado, observa os dois irem embora, sem saber que aquele menino é justamente o filho que procura há tantos anos. "Eita, Policarpo, que menino bonito. O Júnior estaria mais ou menos daquele tamanho. Ai, que saudade que aperta no peito. Mas um dia eu ainda vou encontrar o meu fio. Você vai ver." Enquanto isso, Samir é castigado por Zuma por ter falado com Candinho. Trancado num quarto escuro, o menino pensa no pai e acaricia a marca de nascença no ombro. Um detalhe que um dia poderá revelar a verdade. Candinho, ao voltar para casa, encontra um garoto de rua, Picolé, que percebe seus olhos marejados. "O senhor tá chorando?" "É que pensei no meu filho. Tá perdido por esse mundão e eu não vejo ele há tantos anos." Picolé, esperançoso, propõe: "Se o senhor deixar eu morar com você, eu ajudo a encontrar o seu filho. Eu sou bom em achar coisa. Pessoa deve ser igual." Tocado, Candinho aceita o menino em sua casa. Enquanto isso, Zuma leva Samir à rua para aplicar mais golpes, alegando que precisa de dinheiro. Próximo à igreja, ela pede esmolas, dizendo que o filho está doente. Mas Samir, com dignidade, balança o dedo discretamente, avisando que é mentira. Do outro lado da cidade, Asdrubal revela a Celso que tem um plano para encontrar o filho de Candinho. Vai se disfarçar e circular pelas ruas colhendo informações. Candinho e Picolé gostam da ideia. Pouco depois, Asdrubal aparece vestido de mulher e arranca risos de todos. "Que é isso, tão rindo? Isso aqui é um disfarce. É assim que vou achar o seu filho." Disfarçado, Asdrubal vai até a porta da igreja e conhece Samir. Curioso, pergunta: "E o seu pai onde está? E sua mãe?" De longe, Zuma observa, desconfiada. Imediatamente ela se aproxima, interrompe a conversa e leva Samir embora. Em casa, Celso é confrontado pelo menino. "O senhor conhece meu pai?" "Não, não conheço. Sinto muito." Mente Celso. Zuma, cada vez mais agressiva, manda Samir de volta ao quarto e repreende Celso, que alerta sobre Asdrubal estar colhendo informações disfarçado. Enquanto isso, Ernesto, sem saber de nada, arma um plano para extorquir Candinho. O rapaz recebe uma carta anônima afirmando que seu filho foi encontrado, mas para obter o endereço, ele deverá deixar uma mala com dinheiro no local indicado. Candinho se enche de esperança. Picolé e Asdrubal, no entanto, desconfiam da história. Mesmo assim, Candinho segue para o banco, retira uma quantia e prepara a entrega. Ao sair de casa, Policarpo faz um barulho e solta o bilhete que Samir havia escondido. "Ajuda a encontrar o meu pai." Picolé lê em voz alta e Candinho fica intrigado. Como é que esse bilhete veio parar aí? Ainda assim, continuam com a missão. No local combinado, Candinho deixa a mala, esperando pelo tal mensageiro. De longe, Ernesto observa, pronto para o golpe. Quando ele se aproxima da mala, Candinho o reconhece. "Aquele ali é o Ernesto. Ele enganou a gente. Picolé, vamos pegar ele." Os dois saem correndo atrás do golpista.
Samir, que está nas redondezas, vê a cena e reconhece Candinho. Num ato de coragem, corre na frente de Ernesto e puxa a mala. O criminoso avança sobre o garoto, mas Candinho o protege. Você não é nem louco de encostar nesse menino. Ernesto foge. Candinho, emocionado, leva Samir para casa. Lá, enquanto o menino se senta, Candinho vê a marca de nascença e se recorda do bilhete. A ficha finalmente cai. Foi você que colocou o bilhete na boca do Policarpo, não foi? Foi sim. Tô procurando o meu pai. Candinho começa a chorar. Picolé e Samir se assustam com a emoção repentina. É que eu também tô procurando por você, meu filho. O senhor é meu pai? Candinho o abraça, chorando. Eu te achei, meu filho, eu te achei. O reencontro comove todos ao redor. Asdrubal entra, seguido de Celso e outros curiosos. Zuma invade o local aos gritos. Me disseram que o Samir tá aqui, vambora pra casa. Candinho a enfrenta. A senhora vai pra cadeia. É de lá que não devia ter saído. Zuma, desesperada, aponta para Celso. Foi tudo culpa dele. Ele sabia de tudo. Celso entra em pânico. Candinho o encara, decepcionado. Você sabia que o meu filho estava perto e me escondeu? Sinto vergonha de você. Celso tenta implorar por perdão, mas Candinho é firme. Tá demitido. E esquece nossa amizade. Sua sorte é que eu não vou te denunciar. Mas essa aí não tem a mesma sorte. Candinho entrega Zuma à polícia. Em seguida vai até o orfanato onde outras crianças viviam sob os abusos dela. Lá, faz um anúncio. A partir de agora, quem cuida de vocês sou eu. As crianças comemoram, livres da exploração. O que Candinho ainda não sabe é que Picolé também esconde um segredo que pode mudar tudo mais uma vez. Nos próximos capítulos de Etamundo Melhor, Candinho fica encantado ao conhecer Samir. Mesmo sem saber ainda da verdadeira identidade do garoto, ele sente uma conexão especial com o menino, que o emociona com sua simpatia e jeito espontâneo. O encontro deixa Candinho esperançoso, como se estivesse mais perto de reencontrar seu filho perdido. Enquanto isso, Zuma e Zenaide tomam a frente da situação e conseguem resgatar Samir de um local perigoso. A dupla, sempre envolvida em planos suspeitos, dessa vez age de forma inesperadamente positiva. Apesar das intenções duvidosas de Zuma, o ato de resgatar o menino traz alívio para todos. Picolé, sempre solícito, pede abrigo a Candinho. Com o coração generoso, Candinho não hesita em acolher o rapaz. Em troca, Picolé promete se dedicar completamente à busca por seu filho, dizendo que fará de tudo para ajudá-lo a encontrar a criança desaparecida. O gesto aproxima ainda mais os dois, que se tornam aliados nessa missão. Mesmo contrariado, Samir acompanha Zuma em mais uma de suas andanças. A mulher continua aplicando pequenos golpes pelas ruas, tentando lucrar às custas dos outros. Samir, no entanto, demonstra desconforto e já não aceita com tanta naturalidade os esquemas da mulher. Seu desejo de reencontrar o pai se intensifica a cada dia. Ernesto, por sua vez, começa a trabalhar como promotor de rua, encontrando uma maneira honesta de ganhar a vida. O novo emprego o mantém ocupado e permite que ele se reconecte com pessoas da comunidade, o que pode ser útil no futuro. Já Asdrubal se reúne com Celso e compartilha suas novas ideias para tentar localizar o filho de Candinho. Os dois discutem estratégias e planejam como poderão seguir pistas e levantar informações que levem até o paradeiro do menino. A conversa deixa Candinho mais animado com as possibilidades. Enquanto isso, Margarida repreende o comportamento rebelde de Quincas, que anda desobediente e causando confusão na vizinhança. A mulher tenta, com firmeza, colocá-lo nos trilhos, mas enfrenta a resistência do garoto. Quitéria procura Celso e lhe faz um pedido direto. Quer trabalhar ao lado de Candinho. Ela acredita que poderá ser útil na venda dos doces e também ajudar nas buscas por Samir. Celso considera a proposta, reconhecendo a boa vontade da moça. Estela tem um reencontro inesperado com Celso, e os dois, tomados por sentimentos que pareciam adormecidos, combinam de se ver novamente. O reencontro promete reacender antigas emoções entre eles. Samir, em um momento íntimo, confidencia a Jasmim que tem esperança de que, quando for finalmente encontrado por seu pai, a levará com ele. A menina se emociona com o carinho e a promessa do amigo. Por fim, Picolé e Candinho se empolgam com os novos planos elaborados por Asdrubal. A esperança se renova, e eles decidem colocar em prática a nova estratégia para encontrar Samir, certos de que estão cada vez mais próximos do tão esperado reencontro.
Candinho levará um susto daqueles ao reencontrar Ernesto de um jeito completamente inusitado nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor. O rapaz, que já enfrentou muitas confusões desde que chegou à cidade grande, não poderia imaginar que cruzaria o caminho do antigo rival em uma situação tão absurda quanto cômica. E o reencontro não será nada pacífico. Muito pelo contrário, vai causar um verdadeiro tumulto no meio da rua. Depois de ter sido enganado por Zenaide e Celso e despachado para a Austrália escondido dentro de um baú, Ernesto voltará ao Brasil em condições bem diferentes daquelas em que saiu. Sem dinheiro, desmoralizado e completamente fora do radar da polícia, ele encontrará uma maneira bizarra de sobreviver. Fantasiado de canguru, ele passará a pedir esmolas pelas ruas da cidade, fazendo pequenas apresentações para crianças nos semáforos e nas praças. Em um desses dias, Candinho estará passeando tranquilamente com Policarpo, seu inseparável burrico de estimação, pelas ruas movimentadas da cidade. De repente, ele avista uma pequena multidão de crianças rindo e aplaudindo ao redor de uma figura vestida com uma fantasia estranha. Curioso, Candinho se aproxima com Policarpo para ver o que está acontecendo, e é aí que a confusão começa. Policarpo, ao avistar o tal canguru, começa a zurrar insistentemente, chamando a atenção de todos e atrapalhando a performance improvisada do personagem mascarado. Irritado com o barulho, o sujeito fantasiado perde a paciência e se volta contra Candinho. "Mande esse burro idiota parar de zurrar!" grita a figura, com uma voz abafada pela fantasia. Candinho, indignado com a grosseria, não deixa por menos. "Ninguém fala assim do Policarpo não, senhor. Nem mesmo um bicho estranho feito você", rebate ele, franzindo a testa, tentando entender com quem está lidando. A resposta irrita ainda mais o canguru, que sem pensar duas vezes dá um empurrão em Candinho. O caipira se desequilibra, mas logo se recupera, devolve o empurrão com firmeza e arranca o capuz da fantasia do sujeito. E é então que o choque acontece. "Mas é você? É o Bigodinho!" "Ernesto!" exclama Candinho, arregalando os olhos. "Você tá se escondendo da polícia vestido de bicho? Desse canguruzão feioso aí?" Ao perceber que foi desmascarado, Ernesto tenta manter a pose, mesmo em trajes tão ridículos. "Não se meta na minha vida, Candinho! Quero mais é que você e esse burro explodam!" rosna ele furioso, tentando puxar a cabeça da fantasia de volta para o lugar. Candinho, no entanto, não pretende deixar a situação passar em branco. Ele começa a gritar, chamando a atenção das pessoas ao redor. "Polícia! Polícia! Acuda aqui! É ele, o traste do Ernesto, o bandido que enganou a dona Anastácia!" brada ele apontando para o ex-namorado de Sandra, enquanto segura firme a cauda da fantasia do canguru. A essa altura, as pessoas ao redor já estão parando para assistir à confusão, e algumas até sacam os celulares para filmar a cena. "Ainda vai me pagar caro por isso, seu caipira idiota!" ameaça Ernesto, tentando se desvencilhar da fantasia e da multidão. Ele faz força para escapar, mas Candinho segura firme o rabo do traje. O vilão puxa, até que consegue se soltar, deixando Candinho com o rabo de canguru na mão e correndo desesperado, vestido apenas com a parte de cima da fantasia. "Covarde! Foge mesmo, seu sem-vergonha!" grita Candinho, ainda segurando o pedaço do traje como se fosse um troféu. "Mas não se esquece, você não vai fugir da justiça, não! Vai acabar atrás das grades, isso sim!" A cena termina com Candinho resmungando sobre a ousadia de Ernesto e acariciando Policarpo, que observa tudo com sua expressão pacífica. "Ô, Policarpo, nós já viu muita coisa nessa vida, mas essa agora, ver o Bigodinho vestido de bicho, pulando feito canguru, é de cair o queixo, né?" diz ele, coçando a cabeça e sacudindo o rabo da fantasia. Mas Deus é justo, uma hora a casa dele cai, e assim, em meio a confusões, disfarces ridículos e gritos no meio da rua, mais um capítulo hilário e caipiresco da vida de Candinho se desenha. Mas uma coisa é certa, Ernesto que se cuide, porque o caipira está cada vez mais perto de ver a justiça ser feita, nem que seja segurando o rabo de um canguru. Zuma e Zenaide não podiam acreditar no que viam. Ao entrarem na cozinha, depararam-se com Samir, o garoto que escondiam havia tanto tempo. A presença dele ali, à vista de todos, representava um risco enorme. "Samir, já dissemos que não pode sair do quarto", exclamou Zuma aflita, enquanto Zenaide o puxava apressadamente de volta.
O menino, no entanto, começava a dar sinais de que não aceitaria mais viver como prisioneiro. Enquanto isso, Candinho se envolvia cada vez mais nos negócios da nova fábrica de biscoitos, determinada a consolidar sua marca no mercado. Porém, ao tomar decisões precipitadas e ignorar os conselhos dos mais experientes, acabou se intrometendo na campanha de lançamento do produto. A peça publicitária, que deveria causar entusiasmo, acabou gerando confusão e rejeição do público. Celso e Araújo, responsáveis pelo marketing, ficaram estarrecidos ao verem o resultado final da campanha. Um desastre. Durante uma reunião tensa, Celso trocou olhares discretos com Estela, e por trás do aparente caos, uma cumplicidade começava a surgir entre os dois. Estela, que até então mantinha distância, parecia enxergar em Celso alguém com quem poderia confiar seus dilemas e inseguranças. Ao mesmo tempo, Zuma se mostrava cada vez mais dissimulada. Ao perceber que Ernesto estava se tornando um risco para seus planos, procurou Celso e propôs uma aliança inusitada. Juntos, arquitetaram uma forma de tirar Ernesto do país antes que ele fosse descoberto pela polícia. Com documentos falsos e muita pressa, conseguiram colocá-lo em um voo clandestino rumo ao exterior. No entanto, os dias de tranquilidade estavam com os dias contados. A polícia, já desconfiada dos movimentos de Zuma, armou uma batida surpresa em sua residência. Com apenas alguns minutos de antecedência, Zuma conseguiu escapar ao lado de Zenaide e Samir, levando consigo apenas o essencial. A fuga foi dramática, e Samir começava a entender que era peça central em uma trama obscura. Enquanto isso, a rádio local se surpreendia com o sucesso repentino de uma nova voz no ar. A personagem criada por Dita encantava os ouvintes. O curioso é que a mulher que todos ouviam não era Dita de fato, mas uma dubladora contratada para representar sua voz no programa. O segredo era mantido a 7 chaves, mas começava a levantar suspeitas. Asdrúbal, por sua vez, avisava a Candinho que Cunegundes e toda sua família haviam sido mandados de volta para o sítio. A decisão causava alívio e tristeza ao mesmo tempo, já que a relação com a família, embora conturbada, ainda pesava no coração do rapaz. Alguns anos se passaram. A cidade havia mudado. As pessoas seguiam novos rumos. Samir, agora mais crescido, aproveitou um momento de distração para fugir de Zuma e Zenaide. Sozinho e sem rumo, acabou perambulando pelas ruas até que, por ironia do destino, esbarrou justamente com Candinho e Policarpo. O reencontro selaria o início de uma nova fase para todos os envolvidos. A morte de Maria foi um baque devastador na vida de Celso. O crápula reformado, que havia passado por uma transformação desde o início da história, viu-se novamente à deriva com a tragédia. Maria, que tanto lutou para seguir seu coração e acreditar em uma vida ao lado de Celso, perdeu a vida de forma trágica ao tentar proteger o filho de Candinho das garras de Zuma. Ao reconhecer o bebê nos braços da vilã, Maria não pensou 2 vezes antes de confrontá-la. E esse ato de coragem teve um preço alto demais. A notícia de sua morte abalou toda a vizinhança, mas ninguém sentiu tanto quanto Celso. Durante semanas, ele se manteve isolado, mergulhado no luto e em lembranças. As roupas dela ainda estavam no armário. Os planos, as promessas, as noites de carinho, tudo havia virado poeira no tempo. Estela, enfermeira dedicada e amiga constante, foi uma das poucas que permaneceu ao lado dele. A amizade entre os dois, já antiga, começou a adquirir novas cores com o passar do tempo. O que era apenas apoio e consolo transformou-se pouco a pouco em uma ternura diferente. Estela também carregava sua cota de desilusões e perdas. Ao ver Celso sofrendo, dedicou-se a cuidar de sua dor com delicadeza e discrição. Era ela quem levava sopas quentes nos dias mais frios, quem o ouvia em silêncio quando ele precisava desabafar. E embora não admitisse para si mesma, sentia o coração acelerar toda vez que ele a olhava com gratidão. Após uma passagem de tempo significativa, os caminhos dos dois se cruzaram mais uma vez, mas agora com outra intensidade. Em uma tarde ensolarada, Celso decidiu surpreendê-la no hospital onde Estela trabalhava. Levava um pequeno buquê de flores simples, margaridas e rosas brancas, e um olhar tímido, mas decidido. Quando a viu ao longe, sentiu o coração bater mais forte. Estela, chamou ele com a voz suave. Tenho pensado tanto em você. Fico lembrando do seu sorriso, do seu olhar. Sei que parece precipitado, mas não consegui evitar. Estela ficou sem palavras por um instante. Aquela confissão a pegou desprevenida, mas era impossível esconder o brilho nos olhos. Com as mãos trêmulas, ela tocou as flores.
tentando disfarçar o rubor nas bochechas. Você é muito gentil, Celso. E eu também tenho pensado em você. Quando o vejo, meus olhos brilham, respondeu com honestidade, quase sussurrando. A emoção do momento envolveu os dois como uma onda